melhorar a tosse. Também vai agir lá nos nossos brônquios, lá no nosso sistema respiratório. Nessa classe dos antitussígenos, nós temos os antialérgicos, que vão servir para tosse aguda, resfriado comum, bem como os broncodilatadores para tosse crônica, bronquite crônica e DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqueles pacientes que fumaram por muito tempo, então normalmente eles têm muita tosse devido as substâncias do cigarro que ficaram aderidas ali nos pulmões. Então, normalmente eles apresentam essas tosses constantes. Ainda no sistema respiratório, nós temos os fármacos expectorantes. Eles vão ajudar a fazer o que, professor? Expectorante, a expectorar. Então, às vezes, o paciente ele tá cheio de secreção lá no pulmão. Então, quando ele toma um xaropinho expectorante, essas partículas de secreção, né, o catarro que a gente chama, eles vão se desgrudar da parede dos nossos brônquios lá no pulmão. Por isso que quando o paciente ele toma o expectorante, essa secreção ela vai sair, tá? Nós temos ainda os fármacos aqui para resfriado comum, que são os descongestionantes nasais, os antihistamínicos, que são classificados como antialérgicos também, os analgésicos e os antitérmicos. Na farmacologia do sistema digestório, nós temos os fármacos antiulcerosos. O que é isso, professoras? Antiulcerosos vem de úlcera? Realmente, vem de úlcera. Então, esses fármacos, eles vão fazer o quê? Eles vão proteger nosso sistema gástrico. Então, eles vão fazer com que a mucosa do nosso estômago seja protegida. Porque algumas medicações, como alguns antibióticos, por exemplo, quando o paciente faz um tratamento, né, de 7, 14 dias, 10 dias, sente dor abdominal, gastrointestinal, devido ao uso de medicação prolongada, porque a medicação acaba lesionando a parede do nosso estômago. Por isso que a gente tem que tomar uma medicação para proteger essa mucosa, que são os fármacos antiulcerosos. Nele, por exemplo, nós temos a cimetidina, a ranitidina, o omeprazol, o hidróxido de alumínio, o magnésio. Então, esses medicamentos eles vão proteger a mucosa do nosso estômago. Nós temos os antieméticos. O que é isso, professor, antiemético? Antieméticos são medicações que vão melhorar os vômitos ou as náuseas, tá? Ainda no sistema digestório, nós vamos ter os laxativos e os antidiarreicos. Os laxativos são os laxantes, por exemplo, como a lactopurga, o Dulcolax, o bisacodil. Nós temos o enema. O enema é aquela solução de glicerina que a gente utiliza para a limpeza do intestino. Nós vamos ter os antidiarreicos. O que é isso, professor? Antidiarreico? São medicamentos que vão ser utilizados para cessar a diarreia. Um exemplo dele é o Hemosec. No sistema endócrino, gente, é o sistema que vai é o sistema que trata das glândulas do nosso corpo. Por exemplo, glândula tireoide, nós temos o pâncreas, que é uma glândula. Então, nós temos diversas glândulas no nosso organismo. Nós temos no sistema endócrino as medicações, que são os anorexígenos, que servem para emagrecer, e os fármacos anti-obesidade. Nós vamos ter também as medicações anabolizantes, que são medicações antianêmicas e antineoplásicas. Então, são medicações, por exemplo, se a mulher teve um CA de mama, ela vai tomar uma medicação, um antineoplásico, para tratar o CA de mama, por exemplo, tá? Ainda no sistema endócrino, nós temos os antidiabéticos orais e injetáveis. Os antidiabéticos são medicações que vão utilizar
para poder melhorar a glicemia, né, do paciente que é diabético. E nós temos também as insulinas. Nós temos as insulinas de ação rápida, ultra rápida e intermediária. E nós temos ainda os fármacos para hipotireoidismo e para hipertireoidismo. Quem tem problema de tireoide, gente, tanto ele pode ter um hipertireoidismo, ou seja, essa glândula tireoide trabalhando mais do que ela precisa. E nós temos o hipotireoidismo, que é quando a glândula ela trabalha mais lentamente, ou seja, a glândula está preguiçosa para trabalhar. E aí o paciente ele tem que tomar uma medicação para poder ajudar o trabalho dessa glândula. No sistema renal, nós vamos ter os diuréticos, os hormônios antidiuréticos, os minerocorticoides, como a hidrocortisona, e vamos ter ainda os adificantes e os alcalinizantes, por exemplo, a vitamina C, né? Que a vitamina C ela traz diversos benefícios para a gente. Por que, professora, alcalinizante? Porque a vitamina C, gente, ela tira os radicais livres do organismo. O que é esses radicais livres, professora, do organismo? Os radicais livres é como se fossem as impurezas, a sujeira que as nossas células deixam, né, lá no nosso corpo. Então, quando você ingere medicamentos que ajudam a tirar esses radicais livres, então esses medicamentos eles ajudam a fazer a limpeza, né, da corrente sanguínea. Nós temos aqui ainda a farmacologia do sistema cardiovascular. Nesse sistema, nós vamos ter tanto os diuréticos como os inibidores das enzimas cardíacas, tá? Que é os inibidores da ECA, como os beta-bloqueadores, como os bloqueadores do canal de cálcio. Então, assim, o nosso sistema cardiovascular ele é muito complexo. Por isso, pessoal, que se um medicamento é antihipertensivo, ele não serve para todos os pacientes. Por quê? O cardiologista, antes de passar um medicamento para o paciente, ele pede exames para saber o medicamento adequado para poder prescrever para o paciente. Então, não é porque um paciente toma losartana que todos vão tomar. Não é porque um paciente toma captopril que todos vão tomar. Então, tem que existir muito cuidado nessa questão aí da automedicação. Isso eu falo até por uma questão de orientação de vocês hoje engrenando na área da saúde, tem que estar orientando as pessoas que estão perto de vocês, como os familiares, os vizinhos, que hoje existe muito isso. A pessoa toma uma medicação para pressão, por exemplo, aí o outro está com a pressão alta, às vezes pode ser uma situação de estresse, alguma coisa, e aí a pessoa, olha, toma um remédio para pressão, toma aí que vai abaixar. Não pode, gente, é prescrição médica, porque existe o medicamento certo para cada tipo de pessoa hipertensa, tá? Aí nós temos os fármacos antiarrítmicos, que é isso? São para pessoas que têm problema de arritmia cardíaca. Então, existe a classe aí desses medicamentos também. Lá no sistema cardiovascular ainda, nós temos as medicações antitrombóticas, ou seja, são medicações que vão servir para prevenir trombos lá no coração do paciente. Existem os fármacos antipilêmicos. Que é isso, professora? São, por exemplo, as simvastatinas, para prevenir o aumento do colesterol. Porque como a gente sabe, o que acontece quando uma pessoa está com colesterol ruim elevado? Pode haver uma doença chamada aterosclerose que faz o quê? Um entupimento das artérias e das veias. Por isso que a maioria das pessoas idosas ou pessoas que estão com colesterol elevado, elas tomam essas medicações à base de simvastatina, atorvastatina, justamente para ajudar a dissolver essas placas de gordura, tá? Nós temos também os fármacos utilizados na insuficiência cardíaca, que são o quê? Os cardiotônicos. Dentro desses cardiotônicos, nós temos os medicamentos digitais.
Um exemplo é a digoxina. Eu sempre gosto de citar, gente, um exemplo da digoxina, que já caiu numa prova de concurso que eu vi. Toda vez que vocês forem fazer um medicamento digitálico, um exemplo é esse da digoxina, o pulso do paciente ele deve ser verificado antes, tá, de fazer. Então, sempre verifique o pulso do paciente antes de administrar essa medicação. Professora, agora a gente vai falar sobre monitorização farmacológica terapêutica. Qual que é a função disso, né? Monitorar. A função disso é determinar a margem de segurança de certos fármacos, quando este possui margem terapêutica restrita. Um exemplo, a digoxina e o idantal. Determinar a margem terapêutica de determinado fármaco para uso clínico, ajuste dose, paciente. Detectar se uma reação é inerente da doença ou de um efeito adverso ao medicamento. Um exemplo, edema, urticária. Vigilância do tratamento de nistagmo induzido pelo idantal em doses elevadas. Exemplo, dosar a dose no soro. O que eu acho importante falar para vocês é que o técnico de enfermagem, ele tem que ter um pouco de noção do que cada medicamento pode causar de reação. Por exemplo, tem pessoas que são alérgicas de pirona e que não sabem. E aí elas tomam dipirona e começam a apresentar coceira pelo corpo, pode apresentar diminuição da visão, hipotensão, a pressão da pessoa pode baixar. Outro exemplo, por exemplo, pode causar urticária. Então, o técnico de enfermagem ele tem que reconhecer. Isso faz parte do quadro do paciente. Paciente, você já tomou essa medicação antes? Já sentiu alguma coisa? Porque é necessário fazer esse acompanhamento, fazer essa relação. Porque às vezes você faz uma medicação no paciente e ele começa a sentir determinados sintomas e às vezes não é da doença, é da medicação. Às vezes a medicação é feita rápida demais, então a gente precisa ter o quê? Muito cuidado, tá? Nós vamos terminar essa parte aqui agora. Logo mais eu vou postar outro vídeo para não ficar muito cansativo e nós vamos dar sequência. Lembrando que lá no Life já deixei um trabalho valendo 3 pontos, que é uma pesquisa sobre os medicamentos, e deixei já 3 conteúdos postados. Muito obrigado, tenha uma boa noite.